Está no ar, Noroeste em Ação. Olá, muito bom dia, 10 horas em ponto em Campinas, está começando o nosso Noroeste em Ação, especial de sábado. Bom, hoje é dia 4 de fevereiro de 2017, primeiro sábado do mês, e nós vamos fazer um programa sobre literatura, recebendo aqui a professora Ana Gisele. O tema de hoje é os romances policiais indiciários, de Conan Doyle e Agatha Christie, né? Recebendo aqui então a professora Ana. E uma pena porque é o último programa de literatura. Bom dia, professora Ana, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Tudo certo. Como é que tá o coração, o último programa? Então, vamos tentar fazer o melhor programa, né? Uma pena, né, que a professora Ana vai iniciar outros trabalhos acadêmicos daqui para frente e infelizmente não vai poder continuar aqui, né, Ana? Digamos que eu gosto que as coisas tenham começo, meio e fim. Sim. A gente fez um trabalho legal aqui, fez várias coisas super interessantes, mas eu não gosto quando as coisas se eternizam. Eu creio que você precisa estimular os formatos e as pessoas. Então, esse ano eu estou extremamente cansada, eu vou me dedicar bem mais à produção textual, né? Que o ano passado foi muito massacrante. Quantos programas a gente fez, Ana, com esse de hoje? Acho que esse é o 14º. 14º, deu 1 ano e 2 meses com a gente já. Que legal. Pois é. Então, óbvio muita coisa. Óbvio que se voltar algum ouvinte propor alguma coisa, né, a gente pode convidar você a hora que você... Lógico. Né, afinal de contas, você já faz parte aqui da família Noroeste FM, né? Você e o professor Eduardo, né, o advogado Eduardo. Bom, Ana, e aí? Bom, minhas irmãs, ela gostava muito de ler, né? Ela tinha aquele assinatura do Círculo do Livro na época e tal. E vinha muito Agatha Christie. O que elas gostavam de Agatha Christie era um negócio doido, né? E eu li alguma coisa, não me lembro mais, mas sempre tinha aquele lance de você saber quem era o assassino na última folha, né? Na última não na última folha, no último capítulo. No último capítulo, mas era interessante que você nunca saberia, né? Tecnicamente era para você não saber, ela tinha o maior trabalho, ela se esforçava pra caramba para manter as pistas sutis no enredo para que você não descobrisse, né? E a gente vai falar de Conan Doyle, esse eu não conheço. Quem é Conan Doyle? Ele escreveu Sherlock Holmes. O famoso, né? Então, o pai dos detetives. Mas eu pensei em alguma coisa pra gente situar essa literatura. Eu trouxe o Ginsburg, que fala do paradigma indiciário, né? Que é o modo de construção desse tipo de raciocínio. E eu também trouxe o Edgar Allan Poe, que é o inventor da literatura policial, né? Então, Ana, fique à vontade. Vamos falar então primeiro desse o Edgar Allan Poe. Então, primeiro... O que você acha que tem que ser debatido primeiro? Vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente tem que explicar por que a gente chama de romance policial indiciário. Isso. Porque indiciário vem de indício. Certo. De pistas, de hipóteses. Não. São as pistas no estado bruto. Tá, entendi. A hipótese vem depois. Certo. A hipótese só acontece depois que você reúne os indícios. Certo. E é interessante, eu trouxe o Carlo Ginzburg, que esse é chama Mitos, Emblemas, Sinais, Morfologia e História. É um livro acadêmico que debate, são vários ensaios sobre a formação desse conhecimento, de como nós pensamos, de como nós nos expressamos. Carlo Ginzburg é um historiador italiano sensacional, dos italianos, ele e Umberto Eco são os caras que fizeram a segunda metade do século XX, mudaram uma série de modelos de pensamento. E o Carlo Ginzburg é autor de um livro chamado O Queijo e os Vermes, que foi uma coqueluche nos anos 80, porque ele estudou a Inquisição na Itália, nos vilarejos do Friuli, e a partir daí, na leitura
dos processos inquisitoriais, ele criou uma série de procedimentos para examinar essa documentação, que é uma documentação primária, mas que não é uma documentação direta. Porque quando o inquisidor interroga o herege, o inquisidor traduz a fala do herege para os termos notariais, os termos inquisitoriais. Então ele adapta a ideologia do herege ao que a igreja conhece, porque ele não sabe a linguagem do herege. E o que o Ginsburg fez nos livros dele, que são 2 sobre esse tema, um chama Os Andarilhos do Bem e o outro chama O Queijo e os Vermes, são livros da década de 70. É que o Ginsburg pegou nessa forma notarial, nessa forma do inquisidor anotar o depoimento do herege, as pistas para tentar descobrir o discurso original do herege. E é interessante porque ele estava escrevendo na década de 70. O Queijo e os Vermes, se eu não me engano, é de 76. E aí, em 1980, Foucault lança O Nascimento da Clínica, explicando como é que surge o diagnóstico, como é que surge toda essa coisa na história da medicina. E cai a ficha do Ginsburg de que esse método de pistas e de indícios é uma coisa que não é ele que inventou nem que descobriu, que ele está fazendo uma coisa que já tem uma história no conhecimento humano. E aí ele escreve essa série de ensaios em que ele vai para o século XIX e ele identifica o paradigma indiciário, que é uma maneira de raciocinar a partir do recolhimento de indícios. E ele identifica 3 matrizes, tá? Uma é o Morelli, o crítico de arte, que cria um sistema para você identificar obras falsificadas, não a partir da assinatura, não a partir da paisagem, mas a partir das pequenas pinceladas e dos detalhes, como a orelha, a unha, como é que cada artista faz esses... Tá. E aí tem o Conan Doyle, que escreveu Sherlock Holmes e criou um personagem que se baseava em indícios para investigar. E depois tem o Freud, que criou a psicanálise, que a partir dos indícios da fala do paciente ele faz o diagnóstico. Sim, esse é o... Isso é o surgimento do paradigma indiciário. Agora, Ana, tem uma coisa que é o seguinte, né? Uma vez eu vi uma reportagem, né, de um cara que estava com um caso muito grave para resolver e tal, e foram entrevistar o cidadão, e o cidadão estava na sua prateleira atrás dele um monte de livros de investigação, tipo Agatha Christie, tipo... Na realidade, os escritores ajudam na vida real alguma coisa? Eles subsidiam alguma coisa? Olha, porque sempre... aqui é tudo uma... É ficção. Ficção. Tá, né? Mas você aprende, por exemplo, dependendo do escritor, a diferença que eu faço entre o Conan Doyle e a Agatha Christie é que o Conan Doyle é um sujeito totalmente vitoriano. Então, para ele, uma série de temas são tabus. Certo. Ele é homem, ele está escrevendo a partir de um ponto de vista masculino. Então, toda essa criação da personagem do Sherlock Holmes, ela tem parâmetros bem masculinos, ela tem uma narrativa que é vitoriana, ela é contida, ela não se prende a sentimentos, né? É uma narrativa diferente. A Agatha Christie não, a Agatha Christie era uma romancista de mão cheia, era uma pessoa que escrevia extremamente bem. Então os romances dela, para conhecer a natureza humana... É uma boa recomendação. Olha, você não se arrepende de ler. Eu sempre gostei. Eu li o meu primeiro quando eu tinha uns 12 anos. Chamava Convite para um Homicídio. Ana, como é que você consegue guardar tudo isso assim? Com 12 Como anos eu li esse livro. Porque eu tenho referências. Eu perdi tudo essas referências. Eu tenho referências. Meu primeiro livro da Agatha Christie eu li... Quando a gente veio para o Brasil, normalmente, nas férias, algum parente ou algum vizinho nosso vinha para visitar. E era costume, você não vê um uruguaio daquela época, não sei como são os de hoje, mas daquela época você nunca via sem um livro. Pelo menos na minha família e no meu entorno, no meio onde eu cresci. Meu pai conheceu minha mãe lendo poesia na fábrica, minhas tias todas liam do lado da família da minha mãe, as nossas vizinhas também. Então, eu lembro que o Convite para um Homicídio eu li porque a moça que veio visitar a gente
lá no ano de 75 para 76, ela veio de ônibus. E ela Sim. veio lendo o livro no ônibus. E isso é o que marca, né? Então. E aí ela ficou em casa 3 semanas de férias, ou um mês, sei lá. E eu li o livro em 2, 3 dias. E aí eu falei que eu gostava. Então depois, toda vez que alguém da minha família vinha para visitar, essa moça foi minha vizinha. Ela mandava algum livro para mim de presente, né? Não, entendi. Então, normalmente quando eu digo o ano em que eu li o livro é porque eu tenho um referencial, né? Sim, sim. Bom, gente, são 10 horas e 11 minutos, a gente já foi abrindo o programa e já falando sobre o tema de hoje, né? Os romances policiais indiciários. Bom, eu queria, antes de mais nada, então, já deixar o nosso telefone à disposição, que é o 32450549, tem também o nosso WhatsApp, que é o 996010581. E eu lembro a todos que a gente está na internet também, www.radionoroeste.com.br. E se você quiser ouvir no seu celular, no seu tablet, enfim, você entra na sua lojinha do Play Store, digita lá Rádio Noroeste e você baixa o seu aplicativo da Rádio Noroeste e você pode ouvir aonde você quiser. Bom, são 10 horas e 11, vamos ao intervalozinho, Ana? Tá certo. Vambora, aí depois a gente fala do que no intervalo? O que você... Hoje a pauta é sua, eu não vou provocar nada, nenhuma discussão. Nossa. É você que vai... O que tá acontecendo, né? Estou um pouco mais, como é que eu digo pra você, menos... Está mais comedido. Polêmico, menos polêmico, mais comedido. E Tá depois certo. eu explico no off pra você o porquê, Tá certo. né? Bom, nós vamos falar sobre o que depois, então? Depois a gente vai falar sobre o Edgar Allan Poe e os primeiros contos policiais que a gente tem, pelo menos como referência, né? Tá, Ana, você já falou de Edgar Allan Poe, acho que uns 3 ou 4 programas na poesia e tal. Antes de entrar no intervalo, o que a Edgar Allan Poe representa hoje para sua formação cultural, intelectual, acadêmica, enfim? Olha, Edgar Allan Poe foi essencial na minha adolescência. Eu era apaixonada por ele, o estilo de narrativa, os poemas, o vocabulário dele, a maneira como os contos são narrados sempre em primeira pessoa e as personagens são trágicas. Você começa lendo como adolescente e você se identifica, porque ele é extremamente trágico. E eu nunca conheci um adolescente que não fosse trágico, né? Até porque ele não deixa de ser adolescente, né? Então, mas depois, com o passar do tempo, eu passei a admirar a costura por trás dos contos. O modo como ele trabalha com as palavras. Quando eu li em inglês, eu percebi coisas nos textos dele que eu fiquei... Sabe, quando aquela coisa te dá né? Sim, esse cara era... sabe, não dá para passar pela literatura do século XIX sem passar por ele, porque muito do que se fez depois é influenciado. Sim, e nós vamos falar sobre o que no próximo intervalo dele? Os 3 contos policiais que ele escreveu. Ele escreveu 3 contos com um detetive chamado Auguste Dupin, e que são o início dessa coisa da pista, do detetive que olha para você e pela costura da sua roupa, pelo formato da sua unha, sabe a sua profissão, sabe... Vamos pro intervalo, depois a gente Isso. fala então Edgar Allan Poe e seus 3 contos policiais, como é que chama? Indiciário. Vamos lá então, são 10 horas e 14 minutos. Você está ouvindo Noroeste em Ação. Música, informação e prestação de serviço. Com a apresentação de Gerry de Oliveira e direção geral de Cristiane Costa. Muito bem, 10 horas e 27 minutos, aqui no Noroeste em Ação Especial de sábado. Bom, hoje é dia 4 de fevereiro de 2017, estamos aí então fazendo o nosso último programa Noroeste em Ação Especial de Literatura, né? Recebendo aqui a professora Ana Giselli, com o tema hoje romances policiais indiciários. Rapaz, vou até grafar isso aqui, ó. Indiciários, para ficar melhor.
Bom, a gente tava falando sobre Edgar Allan Poe, né? O que esse grande escritor, ele influenciou na vida da Ana, ela já disse aqui. Agora, mais precisamente, os 3 contos policiais de Edgar Allan Poe aqui com a professora Ana. Vai lá, Ana. O que tem de legal aí nesses romances? Então, são 3 contos que, inclusive, alguns você já deve ter ouvido falar. Os Crimes da Rua Morgue, que virou filme várias vezes. O Mistério de Marie Roget e A Carta Roubada. E você tem aí, são 3 contos em que acontece um crime. No primeiro, nos Crimes da Rua Morgue, são uma mãe e uma filha que são encontradas brutalmente assassinadas num apartamento que aparentemente está fechado. E não dá para esquecer que Edgar Allan Poe está escrevendo isso na década de 1840. Então o conceito de apartamento em Paris é diferente do que é hoje. Do que é hoje, né? Apartamento para eles, normalmente os prédios não tinham mais do que 6 ou 5 andares, porque ainda não existia o elevador, e eram muito maiores, às vezes era um andar inteiro que constituía um apartamento. Você tem no segundo conto o desaparecimento de uma pessoa, que é essa Marie Roget, e que ele é um conto que não se resolve, porque ele parte de uma premissa verdadeira, que é o caso do desaparecimento de uma moça nos Estados Unidos, que chamava Mary Rogers, e o Edgar Allan Poe vai discutir as pistas, só que ele transporta essa história para Paris. E no final não se resolve, porque nunca se descobriu o que aconteceu com Mary Rogers. Então, é muito interessante porque ele é todo um tratado de discussão sobre indícios, o que surge de um interrogatório, o que surge... É um momento em 1840, mal e mal se fala em perícia. Você não tem ainda esse conceito de perícia. Você tem um investigador ou outro que se interessa por rastrear o que tem na cena do crime, mas ainda não tem nem sequer o conceito é muito... Os critérios, né? O formato, a metodologia, nada, não existe nada. E é muito interessante porque eu tenho a impressão que a partir de escritores como Edgar Allan Poe e Conan Doyle, a polícia foi atrás. Sim. Né? De criar esses métodos todos periciais. Mas ela não tinha... mas na época em que esses escritores estavam no auge, não havia nada nem parecido com a perícia como a gente entende. A Carta Roubada é sobre um problema de chantagem política internacional. Uma carta de um político importante some, e nessa carta tem informações que podem gerar um escândalo que pode acabar em guerra na Europa, e o Dupin tem que recuperar essa carta. Ele tem que roubar a carta de quem roubou. Que ano foi escrito também? 1840. É um momento em que todas as conjunturas estavam propícias, né? Pois é, e o interessante é que Edgar Allan Poe morou algum tempo em Paris, ele era um cara muito culto e viajado, ele recebeu uma educação, embora ele fosse órfão, ele foi adotado por um casal que deu uma educação bem aprimorada para ele. E ele discute, a política discute, mas o interessante do Dupin, que é o detetive dele, é que não é um cara histriônico como Sherlock Holmes, não é um cara teatral que faz e faz, não. Dupin, ele senta na poltrona e ele olha para você, e é um exercício interessante porque ele se intromete às vezes no pensamento de uma pessoa. Agora, Ana, tem uma coisa interessante desses 3 contos, que na realidade ele se insere no contexto histórico, né? Em algum momento... dá pra sentir nele que ele é uma pessoa que tá vivendo, né? Sim, eu li aquele livro mais por, né, não vou tecer comentários e nem críticas, mas o livro do Jô Soares, né, Quem Matou Getúlio, sabe dessa? Tá, sei. E aí ele começa, é mais ou menos, não, é um negócio meio doido, mas assim, ele contextualiza fato de um cara maluco que que assassinou Francisco Ferdinand, que gerou a Segunda Guerra, que veio pro Brasil, que acabou matando Getúlio, enfim.
Mas Pois é, aquelas havia saladas ridículas que o Jô Soares sim, faz. mas Nossa. tenta contextualizar momentos para puxar uma narrativa. É. Né? O Edgar Allan Poe não, já vivia... Não. Ele não se mete. Ele escreve de um ponto de vista intimista. Toda a narrativa dele, nos outros contos, nos de mistério, nos de terror... porque o forte dele é o terror. Aquele Sim. terror gótico. Algumas coisas aqui são sensacionais sobre reencarnação, sobre sabe, é muito, muito legal. Mas quando ele se prende a essa questão dos indícios, ele está pensando a partir de que o raciocínio é algo íntimo, não é algo que você faça espalhafatosamente. Que quando você raciocina, você tem que se recolher, você tem que reunir os seus pensamentos, você tem que reunir as suas opções, tudo o que você investigou e pensar. Que é uma coisa que tanto o Conan Doyle quanto a Agatha Christie retomam nos detetives deles. Sim. Mas são todos detetives muito diferentes. Eu gostava do Dupin. Acho uma injustiça que o Sherlock Holmes seja um ícone da cultura pop desse jeito e que a maior parte das pessoas nem conheça o Dupin. Acho muito injusto. Será porque o Sherlock Holmes foi muito mais uma coisa muito mais comercial? Olha, do que quando o Conan Doyle escrevia, ele escreveu uma série de contos, ele escreveu uns 2 romances e aí ele matou o Sherlock Holmes. Sim. Porque para ele tinha dado. E o editor ficou possesso. E tanto fez que ele ressuscitou. Ah, é? Né? Ele fez que a morte tinha sido forjada para despistar uma quadrilha internacional de criminosos e Sherlock Holmes voltou e continuou. Mas o que alavancou Sherlock Holmes de uma maneira massiva, quer dizer, de penetração massiva na cultura pop, foi o cinema. Sim. Eu acho que é um dos detetives mais filmados e mais mal filmados que eu já vi. E também, porque não há nenhum filme de Sherlock Holmes que chegue sequer perto dos livros. E Sherlock Holmes conseguiu construir uma identidade eu acho que essa ao foi ponto de que você tem no 221B de Baker Street, você tem lá o endereço e as pessoas turistas vivem lá dia e noite. Pois né? Justamente porque ele conseguiu construir na narrativa o personagem que você... E você... ele é icônico, mas eu, como leitora, eu diria o seguinte, eu não gosto do Sherlock. Eu amo o Dr. Watson, do assistente. Sim, assistente. Porque o Watson é a nossa percepção dentro do livro. Enquanto o Sherlock é um viajadão. Sim, um cara que ele tem um raciocínio tão rápido que ninguém acompanha. Ele olha pra você, ele te identifica, ele vê se o seu relógio tem marcas. Por exemplo, tem uma hora que ele fala pra um cara, né? Esse relógio que você tem pertence a um bêbado. Mas por quê? Porque o lugar onde se dá a corda no relógio tá todo arranhado. Então ele não acertava com a chavinha da corda. Muito perfeccionista. Então, totalmente quase um autista, né? Fora o fato de que ele foi expurgado na narrativa. Sherlock Holmes, quando estava entediado, ele consumia cocaína. Sim. E isso no século XX sumiu dos livros. E por quê, né? Por quê? Claro. Né? Claro. Porque se você pensar no século XIX, a cocaína era um remédio, como qualquer outro, não era considerado um entorpecente. E tanto a cocaína era uma coisa corriqueira que Freud, uma vez, mandou para a mãe dele um tanto de cocaína. Não se cheirava nessa época, era usado hidrato, que era injetável. Sim. Falando para ela que ia aliviar as dores reumáticas da idade, que ia aliviar a depressão, que a cocaína era uma coisa ótima. 20 e tantos anos depois, quando a cocaína começou a apresentar sinais de deterioração clínica nos pacientes que usavam, Freud apavorou, escreveu uma carta para a mãe, né? E a mãe falou: "Você acha que eu ia injetar uma porcaria dessa?" A mãe tanto faz como tanto fez, né? Tem aquela assim, meu filho, coloquei aquele orégano que achei na sua bolsa na pizza. Né? E não deu certo, né? E não deu sabor, né? Mas é aquela coisa, a cocaína era uma coisa corriqueira na segunda metade do século XIX, nos meios de classe média na Europa.
Porque Certo. era um remédio que trazia para as pessoas uma euforia e um bem-estar que acabou se tornando, com o passar do tempo, em um vício e em um problema. Mas naqueles primeiros momentos, não. Então, o Sherlock Holmes, quando ele estava entediado e não tinha nada que estimulasse a inteligência dele, ele se injetava cocaína. E tocava violino que nem um louco. Cada um tem seus momentos, Então, né? só que isso foi sumindo. Ficou o violino e você não sabe o motivo por que ele toca violino que nem um louco. E por quê, Ana? Porque ele tava doidão de coca. Ah, Quando tá. você tira a coca da narrativa, você expurga o texto, você acaba com um cara que quando tava entediado, pegava o violino e macetava de tanto tocar e você não entende por quê, Sim. né? Então, você tem a voz Então, do vamos doutor... recapitular aqui, então. Ah, Sherlock Holmes, para é poder que ele dar... não era viciado. hein? Mas para dar umas viajadas na maionese, vamos dizer assim, e arrumar um motivo para tocar seu violino, Pra utilizava... combater o tédio. Para combater o tédio. Ele injetava utilizava- cocaína. Pois é. Pois é. E é uma coisa que hoje eu trouxe esses exemplares aqui que estão em inglês de obras completas, porque esses aqui, embora expurgados, o texto é o mais próximo do original que eu consegui encontrar. O que você vê traduzido aqui, às vezes você fica... Os do Círculo do Livro eram razoáveis, mas o que você vê hoje em livraria, que é destinado a um público infanto-juvenil, tá totalmente expurgado. Agora- Tudo que tem de legal na narrativa não tá mais lá. Agora estamos vendo aqui a obra completa de Sherlock Holmes. São 2 livros apenas. Conan Doyle. Do Conan Doyle. É. São 2 apenas. No primeiro ele... Não, eles estão por ordem cronológica. Ah, tá. Então são várias coletâneas de contos e os Sim, romances. sim. E aqui tá toda a obra. Toda a obra. Legal. É. Estamos voltando aqui com... Então, o Edgar Allan Poe. Edgar. É que o Edgar Allan Poe é a passagem. É, Para você é, pensar chega. que provavelmente o Conan Doyle leu e gostou e viu nisso. E até porque Conan Doyle era médico, ele era oftalmo. Então provavelmente ele reconheceu nessa coleta de indícios e preparação de hipóteses a questão do diagnóstico, Entendi. né? Claro. Você vai ter... O século XIX está cheio dessa aplicação. Inclusive Marx, né? A conclusão geral a que cheguei é que os homens se relacionam entre forças Então, produtivas e relações... Ou seja, ele o diagnóstico está ali. O diagnóstico está ali. E você tem coisas mais, por exemplo, a partir do Morelli, que fez aquela teoria para a história da arte de como você identificar obras falsas, você tem outras ramificações. Você tem o Lombroso. O que é Lombroso? Cesare Lombroso. Ah, Era um médico forense e no fim do século XIX para o XX, ele foi o cara que criou uma série de métodos para você identificar criminosos a partir da aparência. certo. Não, mas quando a gente fala o indivíduo lombrosiano é porque é o seguinte: o Lombroso fez uma salada jurídica e médica sobre as obras do Freud, as obras do Morelli e essa ideia da clínica, e achou que podia identificar um criminoso, por exemplo, se você é estelionatário, seus olhos são mais separados que o normal das pessoas. Tudo. Quer dizer, o formato do seu nariz, da sua orelha, identificava que tipo de criminoso você era. Isso é uma... É uma loucura, né? Não, eu fico imaginando Uma o seguinte, loucura. né? É isso que gera... Bom, eu não queria polemizar, Ana, mas... Pois É isso que gera o conceito até de suspeito, né? Sim. Se é negro, Não, né? as nossas forças de repressão aqui no Ocidente, elas são lombrosianas até hoje. Nossa, eu do vou anotar. Alasca Não. até o sul do Chile. Lombroso. Lombroso, Cesare Não. Lombroso. Que ele fala, o homem criminoso, ele categorizava os anarquistas como criminosos, porque ele é da época dos anarquistas da bomba, né? Sim, sim. Né? Que ele considerava doentes mentais porque eles questionavam a estrutura da sociedade. Por conta de Lombroso, muita gente foi parar no hospício e muita gente foi parar na cadeia. Quando eu estava
Isso tem ainda, Ana. Isso tem ainda. Não, por exemplo... Não, peraí, deixa eu completar. Quando eu estava na graduação, eu estava ajudando o professor Lapa lá no Centro de Memória e a gente recebeu uma doação de livros de alguém que tinha morrido aqui em Campinas, que tinha uma vasta coleção de livros antigos sobre medicina, direito e história. E tô lá eu limpando os livros para pôr na estante, tirando a poeira, passando a trincha, vendo se tem traça, se tem broca, e aparece um tratadinho de medicina sobre mulheres, de um cara, um médico brasileiro, que na época eu era crua em pesquisa, eu não pensei que eu fosse usar no futuro, eu não guardei nem a referência. Mas ele falava assim, por exemplo, que se uma mulher tinha seios flácidos ou uma vagina muito grande, que ela provavelmente tinha tendência natural à prostituição. Meu Deus. Quer dizer, ele não pensa que uma mulher que teve 5 filhos não tem como ter uma vagina firme ou um seio firme. Se uma mulher amamentou um único filho, o seio já cai. Claro. Né? Não, isso pra você ver o nível da coisa e como isso vai se perpetuando. Eu fico pensando, né, Ana, assim, como é que você vai constituindo valores, né, que se deram como valores científicos até pouco tempo atrás. Sim. Né? Lombroso foi considerado ciência durante muito tempo. Pois é. Uma parte das teorias racistas, né, também deriva de você julgar o ser humano pela aparência, pelos fenótipos, sabe? Pela parte que é genética, mas que está à vista, não pela parte que é genética, mas que está no código. Por exemplo, se você tem orelha grande, se você tem boca larga, se você tem nariz aquilino, liso, reto, você vai pegar e isso é parte desse raciocínio do século XIX sobre indícios. Ele achou que ele podia identificar um criminoso só de olhar, pelo formato da cabeça, e fez livros e tratados que as polícias seguiram durante décadas. Faz 3 anos, essa semana, uma circular do comando da Polícia Militar. Eu lembro. 3 anos essa semana pedindo para a Polícia Militar... aqui de Campinas. Aqui de Campinas. Eu pus no meu Facebook na época. Intensificar as revistas e as ações em pessoas de característica negra. A mesma coisa eu vi também num culto, né, numa rádio, essas rádios AM, em que as pessoas deveriam, como é que fala, os obreiros de determinada igreja, deveriam intensificar mais a palavra de Deus para a conversão de pessoas negras, porque elas têm mais vulnerabilidade ao diabo. Eu vi isso de um pastor e a gente vê isso do comando da polícia. Tudo isso é essa tese lombrosa, vamos dizer assim. Lombrosiana. Eu creio que tem raízes. Vamos jogar lombrosa. Tem raízes. Tem raízes, sim. E você vê, por exemplo, uma coisa que o pessoal chegou a chamar numa faculdade onde eu dei aula de look febem. O que é isso? Look febem é quando o menino é pardo, tem o cabelinho quase raspado, é magrinho, Entendi. alto, usa roupa larga. Eles chamavam isso de look febem. E aí, quando o professor ia dar aula de marketing pessoal para esses alunos, ele chegava e falava assim, olha... Vocês têm que caprichar sempre camisa social, de manga curta ou de manga comprida. Vocês têm que... E nada de look febem. Não pode aparecer a cueca, não pode usar camisa larga, porque vocês não querem ser abordados pela polícia na rua e vocês querem ter emprego. Ninguém dá emprego para look febem. Era assim que o professor dava aula de marketing pessoal. E eu tô falando para você de 2004, 2005. Não, mas por exemplo, hoje, tem empresas que não, o cara tem todo o requisito e tal, mas tem uma tatuagem no braço, pronto. Acabou. Tá fora. Mas é assim, porque você tem essa coisa de você julgar a pessoa por pequenos indícios na aparência. Pois é. De você criar uma imagem. Por isso que eu falo que é interessante você ter acesso a essa literatura e você entender como é que ela se constituiu, como é que ela perpassou a sociedade e que a sacada do Ginsburg foi mostrar que isso foi para além da literatura e para além da medicina, que isso se transformou num paradigma, num modelo de compreensão
da sociedade, que existe até hoje. E que precisa ser rompido, pelo amor de Deus, né? Pois é, né? Pelo amor de Deus, não chega o que a gente viu agora recentemente, né, Ana? Já sabe, as pessoas agora diz o seguinte, olha, como é que se mata um pobre no hospital, né? Sabe, a gente tá vendo coisas assim Sim. que... Bom, vamos pra... Pois é. Essas coisas não são de hoje. Elas, Não, elas ela vêm vem- sendo gestadas há muito tempo. É que hoje parece que as pessoas perderam o pudor de ser escrotas. Pois né? é, E essa essa é a questão. é a questão. As pessoas perderam. Antigamente elas ainda ficavam vermelhas, né? Hoje elas não têm qualquer pudor de ser canalhas nem escrotas e de odiar os outros. E parece que elas recebem palmas do público. Não, que e tem um cidadão aqui, eu não vou citar o nome dele, claro, porque ele não merece não merece de mim nenhuma... Ele fica fazendo postagens fascistas para querer simplesmente aparecer e receber aplauso, Pois é. né? Esses tempos Mas o atrás... pior ele- é que tem quem aplaude. Pois é, Quando esse você que é o tem grande... quem aplaude, aí é claro que esse povo vira um circo. E eu perguntei pra esse cara, eu falei, gente, você tá fazendo isso porque você defende isso, porque tu veio do berço dos partidos comunistas, né? Você veio do berço do Partido Comunista e você sabe que a valorização da pessoa, a valorização do ser humano é a Essencial. essência, né, do comunismo, de uma sociedade igualitária. Você vem desse berço, você está fazendo isso para buscar holofote ou porque você pensa assim? Porque é incrível, Ana. Mas olha, eu tenho sérias dúvidas sobre pessoa ex isso ou ex aquilo, porque normalmente a pessoa vai pro extremo oposto, né, do espectro do que defendia. A gente chama isso em casa de efeito Torquemada. Como assim? Porque assim, Torquemada, que foi o grande inquisidor da Inquisição Espanhola, ele era cristão novo, ele vinha de uma família judia conversa. Então ele era implacável com os judeus para provar para os cristãos que ele tinha se convertido sinceramente. Sim. Sem dúvida. Então, para mim, isso é um efeito Torquemada. Normalmente, o cara que é ex-comunista ou ex-socialista, ele vai para a extremíssima direita, que é para que ninguém tenha dúvida que ele abandonou o comunismo de vez. Para tentar se afirmar, Se né? afirmar. Se afirmar, assim, E eles se tornam piores ainda que a pior direita. sem dúvida. Isso. Bom, Ana, são 10h50, vamos um pequeno intervalo, tomar uma Vamos. água. Tá certo. Tomar Na um volta cafezinho. a gente fala um pouco sobre o Holmes. Então vamos falar sobre Holmes, né? Que E é sobre o Watson. É. Que o Watson é que é o quente. eu tenho algumas referências que eu quero depois falar. Muito bem, voltamos, 11h03 em Campinas, tá aí, né? Estamos aqui no programa Noroeste em Ação, especial de sábado, hoje, dia 4 de fevereiro. Como a gente sempre fazia, né? Porque acho que agora não vai ter mais, infelizmente, o nosso especial de literatura, sempre no primeiro mês, sempre no primeiro sábado do mês, com a nossa convidada professora Ana Gisele. O tema de hoje é romance policiais indiciários. Nós falamos sobre Edgar Allan Poe, estamos falando sobre Sherlock Holmes, da obra de Conan Doyle. Conan Doyle. E a gente vai falar assim, né? Tem lá o Sherlock Holmes, o famoso, mas tem sempre aquela frase, né? Elementar, meu caro Watson. Que isso foi o cinema que inventou. Ah, foi o cinema. Foi o cinema que inventou. Não existe essa frase em nenhum dos romances e nem dos contos. E quem era esse? O Dr. Watson. Então, o Dr. Watson é um veterano da guerra do Afeganistão, do Império Britânico, que foi ferido em combate e que voltou para casa. E ele era médico de formação, médico desses de clínico, né? Quando ele chega, ele tem mal tem uma pensão como ex-soldado e ele não tem onde morar. E um amigo dele de faculdade recomenda que o Holmes está procurando alguém com quem dividir o aluguel de uma série de quartos e que eles vão ter que dividir uma sala em comum, cada um vai ter as suas dependências e que é num lugar bom de Londres, onde ele pode inclusive ter acesso a uma clientela razoável e que pode ser uma boa ideia. E aí os dois se conhecem, a força das circunstâncias faz com que eles aluguem juntos o 221B da Baker Street
Famoso até hoje. Famoso até hoje. Inclusive, que tem até o... Existe o museu do Sherlock Holmes e existe esse endereço onde as pessoas vão para tirar fotografia. Se você vai no Google Maps e entra no Street View, você vai encontrar esse endereço catalogado já. Para você. É muito interessante. Isso não quer dizer que Sherlock Holmes e o Watson tenham morado ali, porque eles não, nunca existiram. Eles nunca existiram, mas eles fazem parte do imaginário e da cultura pop, e as pessoas tratam como se fossem duas pessoas com existência concreta. Correto. Né? E o Dr. Watson, o que ele é o narrador da maior parte da literatura sobre o Holmes. O que ele faz? Ele vai mostrar como é que o Holmes investiga, ele vai descrever os processos mentais do Holmes, ele vai acompanhar. Ele é como se a gente estivesse lá no meio, porque o ponto de vista dele é o ponto de vista de uma pessoa comum como nós. Mas ele não ele, por exemplo, não interfere na investigação. Não, ele sempre é aquela pessoa que é chamado de burro, que é aquela pessoa que o detetive brilhante está expondo e ele dá um palpite que não tem pé nem cabeça e o detetive vira e fala, não, mas isso não poderia acontecer. Ele é a escada. Você já viu sketch humorístico? Sim, então sim. Ele é a escada. Não, eu imaginava o Watson como conselheiro. Não. Porque eu tenho como referência, viu? O Watson é um cara legal pra caramba. Ele é alguém que se preocupa com a saúde do Holmes. Ele é alguém que se preocupa com as coisas, que fica putaço quando o apartamento tá bagunçado, porque o Holmes não é uma pessoa ordeira. Então, porque eu tinha como referência, Ana, por incrível que pareça, o Sherlock Holmes do Disney. Que criou era o Mickey, sabe? Então eu tinha ele como uma referência intelectual do Sherlock Holmes. Nada disso. Nada disso. Você tem nesse universo, nesse imaginário de personagens, você tem os quatro que estão sempre, né? Você tem uma série de inspetores da Scotland Yard que vêm e vão, mas você tem o Watson, a senhora Hudson, que é a senhoria, porque eles moram são vários apartamentos, né? São vários. É uma casa que foi dividida em apartamentos. Então, ela é a senhoria. E você tem o Mycroft, que é o irmão do Sherlock Holmes, que é um cara que é um recluso. Ele fica implícito na narrativa que ele é alguém muito poderoso no governo britânico, nessa parte de contra-informação. Mas ele nunca dá as caras na rua. Ele vive num lugar chamado Clube Diógenes, que é um daqueles clubes britânicos onde só entra homem, extremamente excêntrico, porque lá você não pode dirigir a palavra para ninguém. Eles vão, se sentam, leem jornal, fumam charuto, tomam seu conhaque, mas ninguém olha na cara de ninguém no clube. Tem muito esse lance do Então, do inglês, né? É bem vitoriano, é aquela coisa da classe alta britânica e daquela classe média que está comendo pela beirada, sabe? Aquela classe de profissionais liberais, porque não necessariamente você tem os médicos que são os titulares da coroa, que normalmente acabam tendo títulos Lorde disso, Lorde daquilo, e você tem o médico clínico que anda com a maletinha na mão de porta em porta. Que é o médico da família. Que é o médico, que é o caso do Watson, que ele é um cara que serviu no exército como médico, foi ferido em combate, voltou, e ele não tem onde cair morto. Sim. Posteriormente ele se casa, ele passa a morar em outro lugar, e de vez em quando o Sherlock passa lá e chama ele para alguma diligência, porque o Watson é uma pessoa de confiança. Ele é o cara que é pau para toda a obra, que se precisar puxar uma arma e apontar para alguém, ele aponta. Certo. Ele é o cara ele é o esteio da coisa. Mas ele é a parte brilhante do raciocínio. Me lembrou do assessor do Cabral, mas tudo bem. Não, você não faz essa viagem louca, né? Então, mas a interessante é que o Sherlock é tão brilhante que ele engole a narrativa. Para você entender o Watson, só com a idade, sabe? Só quando a gente vai ficando mais velho e vai olhando e falando, puxa, mas esse é o cara. Se não é ele para estar pensando nos detalhezinhos do dia a dia, para ver se o outro se alimenta, para ver se o outro está bem de saúde, para dar um toque quando o apartamento está imundo e tem que ser...
Ele é que organiza a papelada dos casos, porque para o Holmes, o incentivo intelectual é que é o importante. Ele não se importa, a família dele tem dinheiro, então ele não se importa se ele recebe ou não os casos. Ele não tem dinheiro, mas a família tem dinheiro. Então, quando ele está na pior, o irmão vem e ajuda, né? Então, para ele, tudo é o incentivo intelectual. Ele resolveu o caso, descobriu o que ele considera importante, ele larga e Mas deixa por isso aquele lance mesmo. de alguns advogados que pegam um caso porque tem, como é que fala, tem uma repercussão midiática, não é isso? Nada disso, não tem mídia no meio. Não, tô dizendo, é que Não. é conhecido, é um caso difícil, intrigante, instigante. Não, Eu vou olha, pegar. desafio intelectual, às vezes é tão importante você descobrir por que o cachorro da governanta sumiu do que por que o colar de pérolas da baronesa sumiu. Sim. Um desafio intelectual é um desafio ao pensamento. Não é uma questão de celebridade nem de nada. E isso é interessante, porque aí, à medida que o Sherlock vai resolvendo os casos e vai se desinteressando, o Watson reúne a papelada, organiza, monta um arquivo, e a partir desse arquivo é que ele escreve os contos, mostrando como Holmes é inteligente. E o que é interessante, porque esse formato de conto foi o modo como o Conan Doyle encontrou de publicar naquelas revistas, The Strand, que eram revistas de folhetim. Então ele publicava esses contos e as pessoas começaram a se interessar. Depois uma editora quis reunir os contos em volumes, aí ele escreveu o romance do Cão dos Baskerville. O primeiro livro que a gente lê quando começa, né, que são duas novelas curtas, que é O Signo dos Quatro e O Estudo em Vermelho. São histórias extremamente bem elaboradas. E eu não sei se você vai lembrar, mas lá nos idos, né, dos anos 90, o Chico tinha o costume de ir lá no estante pegar um livro do Conan Doyle, abrir e pegar uma carta comercial. Sim. Perguntando sobre vampiros. Sim, eu lembro. Lembra? Disso. Lembro. Então, é de um dos contos. Que legal. Que o cliente mandou uma carta comercial consultando o Sherlock Holmes para ver se ele entendia sobre vampiros. E o Chico tinha uma sacada de pegar um livro na estante, olha, lê essa parte aqui. Então. E retomava a gente, olha, isso aqui é de... Pois é. E são coisas que... Porque o estilo do Watson era um estilo comedido, ele não é dramático, ele não é sentimentaloide, ele é bem vitoriano, ele é sério, ele é... E dá para você entender muito desse homem britânico de classes médias, né, que está no entorno desse mundo de riqueza. Sim. E de poder, mas que ele não é. Ele é só um acessório. É muito legal de ler. Vale a pena, então, dar uma passeada por... Vale, mas não pegue essas edições infanto-juvenis. Prefira as traduções mais antigas, prefira os que foram publicados aqui na década de 50, 60, até a década de 70. Mas aí nós teremos que também ter... E vai no sebo. É. Vai no sebo, entra na estante virtual. Porque na livraria você vai encontrar coletâneas mais modernas, mas é porque o negócio que é comemorativo, tem capa de couro, custa o olho da cara. Sim, sim. Não vale a pena você gastar uma fortuna. Claro. Um livro tanto faz se ele for brochura ou se ele for capa dura. O importante é se a tradução é boa e se o livro é bom. Sim, claro. Né? Agora, para mim, essa ponte da questão social, da questão das classes, é o que me levou para Agatha Christie. Porque, diferente do Conan Doyle, que é um cara que está escrevendo em pleno Império Britânico... Vamos situar a Agatha Christie, quem é... Então, ela é uma escritora do século XX, quer dizer, embora ela tenha nascido na década de 1890, ela é do século XX. Ela escreveu 66 romances policiais e mais uma série de coletâneas de contos, peças de teatro, romances mesmo, que ela escreveu com pseudônimo. Eu creio que se juntar tudo que ela escreveu, dá para mais de 90 títulos. Nossa!
Quanto tempo ela viveu? Acho que 80 e poucos anos, é isso? Sim, eu acho que sim. Ela escreveu durante 53 anos. Ela começou a escrever ainda adolescente. Mas, Isso é uma coisa interessantíssima. Agatha Christie aprendeu a ler de maneira autodidata. Ela conta num dos romances, falando pela boca de uma personagem, que as crianças na época dela pediam para os adultos lerem os livros de história várias e várias vezes, e que depois elas iam na estante e pegavam o livro, e de tanto olhar para a letra e lembrar da narrativa, elas acabavam aprendendo a ler. E isso não era todas as crianças, isso foi ela. Claro. Né? A maior parte das crianças, Ninguém você vai acha conseguir. que consegue aprender a ler desse jeito? Olhando. Isso foi ela. E aí aconteceu o seguinte, ela tinha 2 irmãos mais velhos, uma irmã e um irmão que tinham feito um ensino formal de classe média alta em bons colégios. A irmã dela, inclusive, tinha feito faculdade. Mas a mãe percebeu que ela era brilhante, mas que era uma menina muito tímida. Então resolveu educar em casa. E isso contratou... faz parte até da tradição americana. Não, ela era britânica. Britânica. Ela era inglesa e essa coisa de tutor já estava caindo em desuso na virada do século XIX para o XX. Só gente muito rica que mantinha. Mas a mãe dela era uma pessoa extremamente excêntrica e arrumou professores para dar aula para ela e ela aprendeu em casa. Depois de um certo tempo eles se mudaram para o continente, né? Passaram pela França, pela Itália. E finalmente ela acabou frequentando um pensionato para moças na França para completar a educação. Que é aqueles pensionatos ridículos, né? Onde se aprende pintura, bordado, educação para você ser para você ser uma esposa apresentável para alguém rico. Pois é. E ela contrariou tudo isso se casando com um cara irlandês que era um aventureiro meio golpista. E esse primeiro casamento dela, que era o Christie, o nome dela era Miller, Agatha Clarissa Miller. E esse Christie, Archibald Christie, foi para a Primeira Guerra Mundial, voltou não tinha lugar na sociedade, não tinha emprego para as pessoas. Ele começou a andar com gente que era meio duvidosa, arrumou uma amante e pediu o divórcio. Ela teve um colapso nervoso. Nessa altura ela já escrevia, ela já era famosa escrevendo, mas ela tinha uma filha com esse Christie e ele foi embora. Menos de uma década depois, ela foi convidada por um arqueólogo para participar de uma escavação para espairecer, e ela conheceu o Max Mallowan, que era arqueólogo também, que foi o cara que cavou lá em Nimrod. E eles se casaram e viveram juntos 40 anos, se eu não me engano, um negócio assim. Ele era 15 anos mais novo que ela, ou 14, e ela morreu, e ele morreu logo depois. Ela morreu na década de 70. E é interessante porque se você olha para ela é uma pessoa que teve uma educação sui generis e ao mesmo tempo refinada, porque as pessoas que ela retrata essa gentry, essa classe campestre britânica, que muitas vezes tem título, mas não tem grana, e outras vezes tem grana, mas não tem título, mas que convivem, são sempre vilarejos, cidadezinhas. Os detetives dela são uma delícia. Fala dos mais conhecidos. Olha, vamos falar Poirot é o mais conhecido. Se bem que Poirot é o menos divertido, porque Poirot é um cara que tem toque. Ele tem... Mais técnico, talvez. Ele é o toque, é aquele transtorno obsessivo compulsivo. Tem uma hora que o Major Hastings, que foi o colega dele em várias investigações, vira e fala: olha, o gerente do seu banco deve surtar, porque o saldo da sua conta é sempre 444 libras e 44 shillings. Porque ele tem obsessão. Na casa dele não tem nada redondo, tudo é quadrado, porque ele tem obsessão por ordem e método. E a investigação do Poirot parte dessa ideia da ordem e do método. Ele se senta. O argumento dele é que ele não corre de 4 juntando caixa de fósforo nem nada, que ele pode pegar todos os dados de um caso recolhidos pela polícia, que a polícia é eficiente, ele pode sentar na poltrona e resolver o caso sem nem sequer ver a cena do crime. Porque ele já foi policial
Ele é belga, é um refugiado belga da Primeira Guerra e que é um cara que já foi policial na terra dele. Então ele sabe toda a costura do método policial, ele sabe ler um relatório, ele sabe conversar com os policiais e esse é o modo como ele investiga. E esse é o Poirot. Certo. Tá. E ele E tem o contexto histórico, né, de refugiado, de experiência num país. Ele é um cara que vai para Inglaterra na condição de refugiado e que aí ele já está aposentado da polícia belga. Ele já é velho quando os livros começam. Isso é engraçado, porque ele já é um cara de mais de 60 anos no primeiro livro e ela vai escrever sobre ele durante 40 anos. Sim. E aí tem uma coisa interessante. O último livro dele, que chama Caio Pano, ela escreveu na década de 40. Por quê? Porque quando a Segunda Guerra Mundial começou, ela sempre foi... na Primeira Guerra ela serviu num dispensário. Ela preparava remédios e coisas para os soldados. Na Segunda Guerra ela foi chamada também porque ela tinha conhecimento. E ela tinha certeza de que com a Blitz de Londres e tudo mais, que ela não ia escapar viva. Então, durante o ano de 1940, ele escreveu 2 romances. Um sobre a Miss Marple, que é a outra detetive dela, e um sobre o Poirot, encerrando a carreira deles para que eles não fossem retomados por outro escritor, escrevendo alguma coisa que iria contra os princípios dela. Claro, então ela mata os dois. Ela guardou num cofre da editora com a cessão de direitos autorais para a filha do primeiro casamento e para o marido, porque ela achava que se ela morresse durante o bombardeio, ela tinha que deixar eles garantidos economicamente. Sim. Então, e também evitar que distorcesse o personagem, a obra dela. Só que aí ela viveu até 1976 ou 70. Pois sabe? mas é um ela, negócio assim. ela ressuscita também Não, ela não ressuscita. Eles não foram publicados naquela época. Eles foram publicados quando ela parou de escrever. No último ano de vida dela, ela estava muito doente, então ela deu sinal verde para que publicasse, porque ela sabia que ia morrer. Entendi. Mas é interessante porque você vê um cara que começou velho investigando durante 4 décadas. Quer dizer, se você fosse seguir uma ordem cronológica, já não teria teria mais sentido. de 100 anos. Sim. Teria mais de 100 anos quando morreu. E essa é uma coisa interessante. Ela não se prendia muito à questão cronológica. Ela tem detetives como o casal Beresford, que eles começam na Primeira Guerra como jovens e já na Segunda Guerra eles têm filhos adultos e casados, quer dizer, coisa que não daria tempo. Não há uma cronologia, apenas um enredo que... ela não se importa com esses detalhes técnicos, ela se importa mais com retratar pessoas, classes sociais, costumes. É muito interessante, você aprende muito, não só sobre a natureza humana, mas sobre como os britânicos em geral pensam, quais são os preconceitos entre eles, entre o norte e o sul da Inglaterra, como eles pensam os escoceses, como eles pensam os irlandeses, e ela é muito irônica. Eu acho que se a pessoa não tem inteligência suficiente na hora de ler, não vai entender nada, porque ela é muito irônica, ela olha para essas pessoas e muitas vezes ela está debochando dessa classe social, que é a classe dela, claro. Mas que ela é muito crítica, ela mostra o tipo de pessoa que eles são cheios de preconceitos, que eles são inúteis na ordem capitalista que está surgindo. Quando ela passa a escrever nos anos 50 e 60, ela vai mostrando que essa classe acabou, porque chegou o estado de bem-estar social, houve uma porção de mudanças, e essa classe foi corroída pelos impostos, né, e não tem lugar na sociedade. Então que eles passam a ser excêntricos ou extremistas, que muitos deles vão acompanhar o alvorecer do neonazismo na década de 70. Ela tem romances de aventura também, não são só policiais, que ela vai... E tem coisas que são deliciosas, por exemplo, esse aqui, que é um dos meus favoritos, chama E no Final a Morte, e é ambientado no Egito Antigo, porque como ela foi casada com um arqueólogo e ela participou de todas as escavações dele, ela ia com a maquininha de escrever, né, e montava uma barraquinha num canto da escavação e ficava escrevendo os livros dela enquanto eles escavavam. E na hora que precisava de alguém para lavar as porcelanas, limpar o que era escavado, ela estava lá ajudando. Então
é muito legal, porque ela mostra o cotidiano do Egito Antigo, mas não... Como é que poderia ser um detetive naquela época? Como é que uma pessoa poderia investigar um crime? Como é que a perplexidade, quando as coisas não fazem sentido, também pode se dar em um momento em que os processos mentais são diferentes dos nossos? E ela se reporta àquela época. Não, é totalmente passado no Egito Antigo, é muito legal. Interessante. Muito legal. A mocinha Renisembe, que é a filha do cara que é assassinado, e o Ori, ela é filha viúva, ela voltou para casa com uma filha, e os irmãos querem a herança, e ela não tem como herdar nem nada porque ela é a filha, ela tá ali só como, né, ela se tornou um acessório da casa. Mas tem o cara que é o capataz, que é muito inteligente, e que é ele que percebe que foi um assassinato e tudo mais, e os dois começam a investigar juntos. Mas de uma maneira ele lá, ela cá, porque não se misturam socialmente. Pois é. Então, a Agatha Christie tinha um talento para mostrar essas diferenças sociais e como as pessoas não se misturavam mesmo quando dividiam o mesmo espaço físico. Que é sensacional. E agora tem uma coisa, né, Ana? Você vai acabar, de uma certa forma, muito mais analisando a questão crítica, a questão... O assassino é o de menos no final. E é por isso que eles são tão legais de você reler. Tem alguns que eu já reli para mais de 20 vezes. Eu vou pedir uma licença para você, Ana. Vou pedir para o meu querido o Duda, se ele puder fechar a porta para nós, que tem um helicóptero da PM, deve estar... aprontando por aí, ou alguém aprontou por aí, que está atrapalhando um pouco o nosso áudio. E aí, assim, Ana, parece que o assassino não é mais tão importante, não, mas o o importante parte, porque você vai viver a narrativa do tempo, do lugar. E as personagens femininas são sensacionais. Por exemplo, para mim, a Miss Marple é muito melhor detetive que o Poirot. Porque a Miss Marple é uma velhinha que mora num vilarejo chamado St. Mary Mead, que fica perto de um lugar chamado Much Benham. E que o vilarejo são a casinha do pároco, as duas famílias mais ricas, algumas casas na orla. E com o passar do tempo, esse vilarejo vai mudando, porque também aquela coisa de você escrever várias décadas sobre uma personagem, você vai incorporando. Chega um momento que o estado de bem-estar social constrói conjuntos habitacionais e passa a ver gente de classe operária ali. E é muito legal porque a Miss Marple é assim, ela olha pra você... E ela é uma senhorinha vitoriana, ela é uma solteirona velhinha que sempre pensa o pior. Vamos tentar descrever Miss Marple hoje, aquela senhorinha que... Olha, ela é aquela senhora... Ela não poderia existir hoje, porque há um momento num dos romances que é dos anos 50, que ela fala, olha, Miss Marple tinha sorte. O sobrinho dela, o Raymond West, era um dramaturgo extremamente bem sucedido e por isso ela conseguiu conservar sua casinha, porque ele mandava dinheiro e tudo. Mas as Miss Marples daquela época estavam todas em asilos, porque não tinha mais ninguém da família para cuidar. Claro, a vida moderna a vida moderna varreu essas pessoas do entorno social. Mas a Miss Marple tinha o cantinho dela para morar, sempre tinha alguma empregada que tomava conta, o sobrinho pagava, tudo. E ela era assim, ela via o crime e ela começava a observar as pessoas. E ela falava assim, esse rapazinho me lembra o filho do vendeiro que tinha na cidade, lá que era um cara que, na maior parte das vezes, ele era extremamente distraído, mas às vezes ele acertava quando ele falava alguma coisa. E por isso ele se deu mal, porque ele acertou com as pessoas erradas. Sim. Então, ela identificava os tipos humanos a partir de analogias. Ela estava sempre fazendo analogias com pessoas que ela conhecia. E ela falava que a natureza humana é a mesma em qualquer lugar. Que não importa se você está na Córcega ou se você está... que você pode diferir em detalhes culturais e tudo mais, mas que as pessoas matam sempre pelos mesmos motivos. Que são ciúme, inveja e dinheiro. Que não existem outros motivos para a pessoa matar. Que o ódio pura e simplesmente não faz você matar, mas que se você associar o ódio à inveja ou ao ciúme, aí você mata. Eu estou tentando compreender isso hoje, Ana, de uma situação assim, né? Ou seja, mas a morte, esses são crimes privados, não são crimes de
de público. São crimes, por exemplo, o cara mata a esposa, o outro mata o primo. São crimes, sim, né? Não é um crime que acontece fortuitamente na rua. Não, então, mas eu fico avaliando o seguinte, né? Como é que você consegue transportar isso, por exemplo, o que gera esse crime? Intriga, poder. E você, né? você tem, por exemplo, uma das teorias da Agatha Christie que eu adoro, é que a Inglaterra é um lugar frio. Então, por exemplo, no Natal, os seus parentes vêm do outro lado do país e eles têm que pousar na sua casa. Então, pessoas que você não vê nunca e que você nem gosta vão passar uma semana hospedadas na sua casa. Na teoria dela, as tensões são insuportáveis. Então, muitos crimes passionais ou familiares acontecem nesses feriados de família prolongados, porque você encontra aquele seu primo ou seu irmão que é um xarope e você fica, sabe, aquela tensão de você ter que ser educado com a pessoa, de você não ter um lugar na casa que você possa se esconder, porque a casa tá cheia de visitas. Então, essa tensão vai gerando. É aquela relação de família que com o tempo é tudo lindo, depois vai se desgastando, você vai perdendo a sua individualidade. Não, e você perde, por exemplo, a questão de espaço pessoal. Se você coloca pessoas como hóspedes na sua casa, você não tem espaço pessoal durante o tempo que elas ficarem hospedadas. E a Agatha Christie trabalha muito, enquanto narradora, com esse tipo de conflito. De conflito, porque ela mostra que o crime, ele é fruto do conflito, que se não houver um determinado conflito, que até o crime que é cometido por dinheiro, ele é gestado, que a pessoa não acorda um dia e diz, vou matar minha tia porque eu quero ganhar herança. Não, que durante muito tempo ela cobiçou essa herança, ela invejou a tia, ela teve uma série de problemas e aí ela planeja o crime. Então, ela é mestre em narrar esses conflitos, inclusive quando eles têm natureza social e classista. Claro, e claro. É muito o corte legal. De classe E ela é responsável por uma coisa que eu considero o maior ato de gênio no romance policial, que é ter 2 livros narrados pelo próprio assassino. Ela escreveu 2 romances em que é o próprio assassino que vamos narra. Vamos falar isso no próximo bloco, Ana. Mas eu não vou dizer quais são, que eu não quero ainda. Tá bom, não quero mas dar eu quero. spoiler. Não, eu quero. É como se fosse o livro do Eduardo Cunha, né? Então. E aí, como é que você. Aí, na época, os críticos falaram, mas você não pode. Como é que. Ele nunca vai confessar no livro que ele é o assassino. Mas ela fez de um jeito que é muito legal. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, Ana. Então, olha só, são 11 horas e 33 minutos. Vamos dar aquela desafogada, tomar uma aguinha, né? Para quem fuma, fumar aquele cigarrinho. Fala só por você, né? Falo só por mim. E a gente volta no próximo bloco para entender um pouco como é que é essa narrativa de Agatha Christie falando, ou seja, o livro escrito pelo próprio culpado, pelo próprio assassino. Narrado por ele, né? Uhum. Então, eu acho que alguma semelhança com... Se é que vai fazer o livro, né, seu Eduardo Cunha? Nada a ver. Nada a ver. Muito bem, voltamos, 11 horas 43 minutos em Campinas, Noroeste em Ação Especial de sábado. Infelizmente, o último programa de literatura, né, professora Ana? A gente não vai encerrar por aqui, mas a gente vai terminar a série aqui e a gente pode voltar quando... de repente. Mas eu tô com alguns projetos também de fazer um podcast. Aí eu faria... O que é isso, podcast? Podcast é um áudio para postar, é um programa como se fosse de rádio, só que não é de rádio. Você monta o áudio em casa e depois joga na internet. Legal. Vamos acompanhar então. Tô pensando isso para 2018. Né? 2017 já tá com a agenda. Eu vou fazer só textos e tenho algumas coisas já encaminhadas. Mas eu tô pensando em manter o podcast só na parte historiográfica. Não vou entrar por literatura de ficção. Pois eu vou passar para você, Ana, um contato de um ouvinte que ouviu a gente lá em Sorocaba, né? Que veio solicitar mais informações do programa, onde baixava, como é que faz, tal. Passei para ele o cantinho da história, enfim. E aí porque a gente conseguiu gravar poucos. Poucos. Infelizmente, a gente
passa por grandes problemas aqui, né? Principalmente na área técnica. Agora a gente já tem um cara só para mexer com isso, que é Ainda o nosso bem, Carlos, né? E a gente conseguiu, graças a Deus, salvar esse último programa. Bom, Ana, falando de Agatha Christie, o cara... Então, são 2 romances escritos em épocas diferentes, com pressupostos totalmente diferentes, mas que são narrados pelo próprio assassino. E existia uma coisa interessante a partir da década de 20, quando houve aquela explosão do romance policial, aquelas coleções amarelas, lembra? Sim, lembro. Então, que tinha o Dixon Carr, todos aqueles escritores. E eles diziam o seguinte: não é honesto você... porque o assassino ele vai enganar você, não é uma narrativa honesta. E ela se propôs a deixar todas as pistas na fala dele na forma de atos falhos. Sim. Para que o público tivesse... para que houvesse uma honestidade na narrativa e o público pudesse chegar ao assassino. Então, há momentos... tem um deles em que o cara fala: então eu olhei em volta da sala e fiz tudo o que tinha que fazer. Ele não fala o que ele fez. Ele apenas diz. Então, por exemplo, se você está levando a coisa... se você está vendo do ponto de vista, há um intervalo de 9 ou 11 minutos em que você não sabe o que ele fez. Então, se você está atento aos detalhes, você vai sacar que tem alguma coisa ali que não tá fazendo sentido. Esse é um. O outro também, que é mais para os anos 60, em que é mais uma coisa... o cara vai narrando, mas ele vai narrando porque ele é um paciente de um hospício. Ele matou e só no final você entende que foi ele que matou, mas ele está narrando no hospício. O outro, ele está narrando porque ele se acha, e ele acha que ele pode enganar todo mundo, mas no final o Poirot descobre e dá para ele olha, você, né? É você, né? É você se vira, né? Agora, Ana, tem uma questão aqui, o seguinte, né? Obviamente a gente vê, por exemplo, algumas narrativas policiais totalmente descontextualizadas em alguns livros da Agatha Christie, para você nunca saber quem que é enfim, para você não descobrir quem que é o autor de determinado crime, ela deixa sempre pro final. Não, é assim, olha. Ela se perde em algum momento? Não, ela não se perde. Ela era extremamente boa no que fazia. E ela dá na autobiografia. E também ela tem uma personagem que aparece numa meia dúzia de romances, que é a Ariadne Oliver, que é uma escritora de livros policiais, uma gorducha totalmente apavorada, né? Porque ela tem vergonha de falar em público, as pessoas acham que ela bebe, ela não bebe. Ela faz um alter ego na Ariadne Oliver, e muitas vezes na fala da Ariadne, assim como na autobiografia, dá para você entender como é que é a costura do livro. Então, ela fala que é o seguinte: ela tinha caderninhos pelas casas, por todos os lugares onde ela morava, em que ela ia anotando as ideias. Quando ela começava um livro, ela escrevia de trás para frente, da solução do caso para o primeiro capítulo. E aí depois, quando esse blocão estava pronto, aí ela escrevia o romance na ordem cronológica certa, ajustando os detalhes. Então ela fazia esse movimento de vai e vem para não deixar nenhum detalhe ao acaso. Entendi. Então, você tem todas essas chances. Eu, depois que já tinha lido uns 30 livros dela, eu consegui acertar 4 assassinos. Ana, só uma pergunta. Não, pra você ter uma ideia de como ela é boa. De como ela é boa. Porque as pistas estão lá. Depois, quando você relê, você quer bater a cabeça na parede. Mas é que a narrativa dela é tão empolgante que você quer saber o que vai acontecer e você não presta atenção na pista. E ela vai dando essas pistas o tempo todo e você não consegue captar isso. Não, porque você está empolgado porque, por exemplo, os romances dela são sempre muito humanos. Então você se identifica, pelo menos eu que sou mulher, eu me identifico profundamente com as personagens dela. Não importa se é a Miss Marple, não importa se é a Bundle Brand, que era a filha do aristocrata e que era uma mocinha descolada dos anos 20. Tem a Henrietta Savernake, que é uma escultora
brilhante. Tem a Midge Hardcastle, que é uma mocinha que a família dela empobreceu, então ela é balconista numa loja. E você vai se identificando, e os dramas humanos dessas pessoas são tão reais, são coisas que você... É aquela coisa, você se identifica. Você se identifica e você quer saber o que vai acontecer, você torce, você quer ter Seguindo a Correnteza, que é um romance muito legal, em que a moça volta da guerra. E tem alguma coisa da Agatha Christie assim, que falou assim, puxa, mas isso que me deixou um pouco frustrado, não era esse, eu pensava que era o outro. Ah, não, olha, eu não parto do princípio de que, pra mim, essa literatura é o que eu leio quando eu estou profundamente estressada e quando eu quero, sabe, espairecer o cérebro. Desestressar. É como... Então eu leio e eu me divirto com os detalhes narrativos. Sabe, eu não sou uma pessoa obcecada para descobrir o assassino. Até porque eu já li todos, eu só tô relendo, né? Eu quando estou estressado, cansado e detonado, eu pego o carro e vou para Extrema na cachoeira. Você quando está detonada, pega um livro que não tem nada a ver com a questão profissional. Exatamente. Que não vai... Ou então eu fico maratonando, agora que tem o Netflix, eu fico maratonando séries policiais da Europa. Eu adoro o Wallander, a Julie Lescaut, que não tem no Netflix, eu acho uma sacanagem. Eu sempre assisti, desde que tem a TV a cabo, eu sempre assisti essas séries. O Inspetor Morse, o Lewis, o Inspetor Gently, que agora está passando na Globosat, o Rebus, que era um detetive escocês. Eu adoro essas séries policiais. E aqueles seriados de antes, lembra? Como é que é? Até me lembro. Da nossa adolescência. Columbo. Starsky Hutch. Como é que era o outro? Kojak. E o Columbo a gente tem o DVD que saiu já com algumas temporadas. É legal de ver. Muito bom, é muito né? legal. Então, eu desestresso assim, porque é uma maneira de você manter o Alzheimer longe, porque você tá raciocinando assistindo, ou lendo, você tá pensando, isso aqui é... Você tá fazendo as associações mentais, seus neurônios estão funcionando. Mas como não tem nada a ver com a parte técnica do meu trabalho, com a parte historiográfica e tudo mais, é uma maneira de relaxar. E esses seriados novos aí de romance policial? Do CSI? CSI, isso dá pra... Eu gosto. Acho ridículo eles pensarem que a ciência tem resposta pra tudo. E não levarem em conta todo o entorno social e tudo mais. Acho que os seriados norte-americanos, tanto canadense quanto dos Estados Unidos, são pobres e burros quando refletem o ser humano. Eles se prendem em detalhes que não tem muita... Será que porque mas são divertidos. A cultura deles é baseada apenas na relação comercial, na cultura comercial? Eu acho que eles têm mentes lineares. Eles não conseguem perceber o mundo de uma maneira multifacetada. São mentes lineares. Porque você achar que uma cinza de cigarro resolve um assassinato sem você pensar em toda a parte psicológica, em tudo que implica porque eles até se embarcam pela essa parte psicológica, mas dificilmente eles entram na questão social. E a questão social, para mim, é inerente à humanidade. Claro. Né? Claro. Você não tem como ter uma literatura boa se ela não passa São as relações sociais estabelecidas que você entende a natureza das coisas. Pois é, né? Nesse ponto eu não poderia ser mais marxista, né? Pois é, eu também tenho essa... Por isso que eu me divirto com o CSI, eu gosto principalmente do original, o Vegas, que é o que tem o Grissom. E depois tem o Lawrence Fishburne numa outra temporada, que eu adoro o Lawrence Fishburne, eu sou super fã dele, que eu acho uma sacanagem que a meninada é fã do Denzel Washington e acha ele bonito, e eu sou fã do Forrest Whitaker e do Lawrence Fishburne, que todo mundo acha feio, mas eu acho que eles dão de 10-0 no ponto de interpretação. Talvez porque como eles não são bonitos, eles têm que cativar o público de uma outra forma, sem né? dúvida. Mas é aquela coisa, eu assisto seriados, mas é aquela coisa assim, pra mim a TV é ruído de fundo. Sim. Eu passo, quando a Débora tá na faculdade e tudo mais, eu passo muitas horas sozinha. Então se eu tô cozinhando, se eu tô limpando a casa, eu tô com a TV ligada nessas séries, porque o meu cérebro, eu vou treinando inglês. Se eu tô no quarto fazendo alguma coisa e a série tá passando na sala, eu tô
pescando o que tá para não perder a língua. Claro. Do mesmo jeito que agora eu tenho assistido coisas em francês também, porque faz muito tempo que eu não leio nada em francês, então eu não quero perder o pique. Mas é aquela coisa assim, cada um tem seu jeito de relaxar. Eu não sou uma pessoa... eu tenho uma prima que é toda aventureira, que faz rapel e coisa do tipo, e eu falo, olha... não é minha praia. Pra mim, eu sou que nem o Monk, pra mim natureza é caca. Sim. Eu sou aquela pessoa que quando viaja, vai pra museu, vai pra biblioteca. Né? Certo. Eu sou indoor, sabe? Eu sou da porta pra dentro dos lugares. Eu não me divirto. Não. Bom, Ana, acho que matamos a questão da Agatha Christie, né? Temos 5... Já tá no finzinho, né? 5 minutos para terminar. Uhum. E aí, Ana, eu quero agradecer muito esse tempo que você teve com a gente aqui. São 14 meses, né? Pois é, 14 programas. Ajudando a gente a construir uma rádio livre, uma rádio plural, uma rádio que tem um papel fundamental de ser organizativa e, mais do que isso, educativa, mas educativa não no sentido daquela doutrinário, né? Mas onde você recebe e você aprende, né? Queria que você passasse para nós aí como é que foi esses 14 meses com a gente aqui. Olha, eu gostei muito, eu agradeço a oportunidade, eu acho sensacional poder compartilhar com as pessoas os livros que são uma das maiores paixões da minha vida. Eu acho que, tirando a questão familiar, o amor mais duradouro de toda a minha vida foram os livros. Claro. Tá? Eu adoraria que as pessoas que ouvem a gente olhassem com mais carinho para os autores, porque nesses 14 meses eu procurei trazer aqui os meus autores favoritos, aqueles que eu amo desde sempre. E o mais importante foram os autores, né, Ana? Exatamente, que para mim, eu sempre tive essa impressão desde a adolescência, que quando eu li um livro, o autor falava comigo dentro, eu imaginava vozes para os narradores, porque eu pensava, olha, para mim, esse autor já morreu, mas ele está vivo dentro desse livro, ele está falando comigo. Os nossos cérebros estão dialogando. E eu pensava isso com 12, 13 anos. Para mim era uma coisa quase mística ler um livro. Porque eu pensava, cara, esse poeta morreu no século XIX. Esse cara morreu no século XVIII e ele está falando comigo nesse livro. Olha o poder revolucionário que um livro tem. Olha a coisa... Para mim, você sabe, né? Eu não acredito em Deus, eu não tenho religião nem nada. Mas para o meu relacionamento com os livros é uma coisa quase mística. Porque para mim, nenhum desses autores morreu. Eles estão vivos enquanto eles estiverem dialogando comigo. E para mim isso é passar a tocha para frente. Se algum dos ouvintes foi atrás de um autor desses que eu amo e se apaixonou também, então no dia em que eu morrer, alguém vai continuar esse diálogo com o autor e o autor vai continuar vivo. Isso para mim não tem preço. E esse foi o nosso objetivo esse período todo. Até porque esse dia eu estava conversando com um amigo meu, falei assim, olha, quanto tempo que você não pega num livro? Ele falou, faz tempo. Eu falei, pois é, Patrick, foi o Patrick, né? Vamos. Falei, Patrick, tá na hora de voltar. E tem coisas boas aí pra gente... Tem, olha... Sabe, Tem pra todos os gostos. O pessoal que foi meu aluno sabe que quando alguém perguntava, mas como é que a gente se acostuma a ler? Eu falava, não, você não se acostuma. Eu falava assim, ó, faz o seguinte, que tipo de filme você gosta? Aí o cara falava, gosto de filme policial, ou gosto de filme de perseguição, ou gosto... Então tá, então pega esse autor aqui, lê e vê o que você acha. Porque você sempre vai conseguir fazer uma correspondência entre as outras mídias de entretenimento, o cinema, a música e a literatura. Você sempre vai encontrar um autor que vai te trazer a mesma sensação que você tem quando ouve, por exemplo, um Beethoven. Para mim, Beethoven e Dostoiévski são dois que andam... Caminham juntos. Apesar de que eu tinha um amigo na faculdade que falava que não, que ele achava que Tchaikovsky e Dostoiévski andavam juntos. Eu já acho, apesar de ser bem diferente, Tchaikovsky e Gorky então, também né caminha junto. E você pode fazer essas pontes, claro, né? Sem dúvida. E eu acho que o cérebro da gente tem
capacidades interessantíssimas. E você passar sua vidinha naquela coisinha linear de nunca pensar nada fora do cotidiano e de nunca se estimular com coisas diferentes, de nunca aprender, deve ser algo, para mim é pior que a prisão. Sem dúvida. Eu preferia a cadeia do que uma vida sem intelecto. E eu tenho uma relação com os livros com o Chico, né? Uma pessoa fantástica, que me apresentou a você há quase 20 anos atrás. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. É. Que de tanto ler, escreveu um livro. Que isso estimula. E eu tô realmente muito fascinado de escrever alguma coisa. Mas olha, escrever é um Tá chegando o meu momento. É. Tá chegando o meu momento. E você só escreve depois que tem o que contar. Claro. E Que eu isso é o mais eu importante. achei engraçado agora que as editoras lançam, não, porque fulano de tal tem 20 anos e já tem não sei quantos livros lançados. Gente, o que alguém de 20 anos tem pra contar da vida? Ainda tem tanto, ainda tá na fralda, ainda tem tanto que aprender, Pois é, né? ainda... Eu fico assustada com o protagonismo que as pessoas têm hoje. Gente, quando eu tinha 20 anos, eu nem sabia o que eu queria da vida. Gabriel Garcia Marques disse o seguinte, gente, o importante é você contar apenas num livro tudo que você tem para contar. E que você não precisa escrever 200, 300 livros para... Você tem que... Às vezes você encontra um autor que ele contou a mesma história em 500 livros. Pois né? é. E aí, como é que fica? Pois como é, que e fica? essa questão, o conceito de escrever, de você ler um livro, de você escrever um livro, passa muito mais com a vivência e a sua história do que... se você tem o que dizer. E você tem... Como diria o nosso filósofo, talvez o maior poeta alemão marxista, né, Bertolt Brecht, se você tem algo a dizer e não encontra ouvinte, está em má situação. Pois é. Todavia estão em pior situação os ouvintes que não encontram alguém que tem algo a dizer. Eu acho que o livro e o rádio falam muito isso. E quando a gente casou isso, Ana, eu acho que a gente conquistou alguma coisa. Olha, são sempre experiências. Elas têm começo, meio e fim, e a gente sai delas fortalecido. Sem dúvida. E vai pra próxima. Sem dúvida. Ana, obrigado pelos 14 meses, mas você não vai fugir da gente. Quando a gente precisar de alguma orientação, de alguma coisa, vamos estar sempre juntos. Obrigado a você, Duda, também, que acompanhou a Ana esse tempo todo. E obrigado aos nossos ouvintes pela paciência, porque a gente aqui viaja na maionese direto, e é gostoso, né? viajar na maionese, né, gente? Então, um grande abraço para todo mundo, gente, boa sorte, bom ano para todo mundo. É isso. E estamos aí, o mundo é grande e a gente se encontra. É isso. Muito obrigado, então, Ana, obrigado, Duda. A gente finaliza aqui mais um Noroeste em Ação, o último da série. Eu não acredito que a gente vai parar. A gente vai voltar num outro momento histórico. A gente gostaria muito de que esse momento histórico ruim que a gente está passando, que passe logo, né? Onde as pessoas, ao invés de cometer o ódio, possam cometer amor. Porque o amor e a capacidade da gente aprender a ensinar é o que nos... Empatia, pelo menos. Se a pessoa é incapaz de amar, pelo menos que tenha empatia. Claro. E que a gente possa sair dessa situação deplorável onde a gente está vivendo hoje.